Olá! As parcerias governamentais com associações, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs, vão ter um marco regulatório dentro de pouco tempo. A Câmara está terminando a análise de 2 projetos. Um estabelece regras para as parcerias e o outro, punições para quem frauda convênios e proibições para quem pode receber repasses de verbas públicas. O marco regulatório para os convênios entre órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos é o tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe o deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina, relator na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que regulamenta esses convênios, e o deputado Esperidião Amin, do PP, também de Santa Catarina, autor do projeto de lei complementar que estabelece as punições e proibições para os convênios. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. Tudo bem. E eu gostaria, inicialmente, de perguntar ao deputado Décio Lima, esse marco regulatório, ele estabelece uma ficha limpa para essas entidades sem fins lucrativos, para que elas possam receber recursos do governo? Bom, nós estamos diante de 2 legislações. Uma oriunda do Senado, de maneira que é conclusiva aqui na Câmara dos Deputados, a partir da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, onde lá proferimos parecer, que é a Lei 7.100, aliás, o projeto de Lei 7.168, que foi produzido ao longo dos debates que esta Casa teve palco, inclusive com 3 comissões parlamentares de inquéritos que apuraram irregularidades nessas relações entre o poder público e as organizações da sociedade civil. E um outro, de origem do deputado Esperidião Amin, que é o PLP 177, que também manifestamos de forma favorável, quando ali pude emitir o parecer, que trata, portanto, da parte penal desta relação, punindo a malversação dos recursos públicos, com a punição dos gestores e também daqueles que patrocinam atos ilícitos com relação a esta relação no país. Portanto, são 2 legislações que juntas caminham. O PLP, de autoria do deputado Esperidião Amin, ele ainda, aqui na Câmara dos Deputados, após o plenário, ele terá que ser submetido ao plenário. A legislação que estabelece as regras nesta relação, ela já poderá, aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Deputado Esperidião Amin, levando por esse ponto que o deputado Décio Lima levantou justamente, há eficácia em colocar em funcionamento o primeiro projeto, esse marco regulatório para as ONGs, enquanto o projeto que o senhor propôs fica tramitando no Senado, ou seja, nesse vácuo de tempo, é eficaz? Eu diria que sim. Eu acho que é uma concessão que o Legislativo faz à realidade. É uma pena que nenhum dos 2 já exista, mas nós não podemos consertar o tempo que passou. Nessa matéria, o Brasil tem agido na base do espasmo. Estou no escândalo, vamos fazer uma CPI. 3. Apresenta um projeto, não aprova nem o projeto, nem pune depois da CPI. É isso que tem acontecido. O que é o problema que se vive hoje? A presidente da República, julgo eu que por precaução, passou a chave no cofre. Então, gregos e troianos, bons e nem tão bons, estão à míngua, quando eu me refiro às organizações não governamentais. E é impossível você ter uma sociedade sem ONGs. No nosso Estado, é um prazer saber que o deputado Décio Lima foi o relator dos 2 projetos. Nosso Estado tem a participação da comunidade de uma maneira muito forte. Na escola, na APAE, na construção de coisas, enfim. O Brasil todo sabe o que é a força da ONG. A participação do governo, quer dizer, a contribuição do governo para uma ONG, é uma coisa sã. O problema é que a doença
que prospera no Brasil, junto com as coisas boas, é a da corrupção, do familismo, né, envolvendo organizações não governamentais, partidarismo, seja ele religioso, seja ele político, enfim, são as corrupções próprias do ser humano. Então, trancar para todo mundo é uma coisa complicada. Este projeto, que o deputado Décio Lima coloca como quase no final, só falta o plenário da Câmara para o presidente poder sancionar, ele vai permitir, pelo menos, que se volte à normalidade. E o projeto de lei complementar, que é o de minha autoria, feito pela consultoria da Câmara, aliás, um belo trabalho, aplaudido nas audiências públicas que tivemos, ele cria a ficha limpa, que todos os bons querem. Quem é que é a favor da ficha limpa? Vou dar um exemplo, as APAES. Porque elas também sofrem restrições por causa dos escândalos que de vez em quando pipocam. Então eu acho que se houver possibilidade de aprovar Escândalos esses, só porque o senhor falou das APAES, não relacionados às APAES. Não, mas as APAES são organizações não governamentais. Não, mas eu digo, quando estouram escândalos não relacionados às APAES, elas acabam também... Eu não conheço nenhum escândalo com a APAE. Então, por isso, mas como elas são exemplarmente boas e muito bem fiscalizadas pela sociedade... Mas elas sofrem os efeitos... Elas sofrem, e outras organizações não governamentais sérias também sofrem, né? A maioria. Então, o fato é o seguinte, a presidente fechou o projeto aprovado na Câmara, que veio do Senado, poderá ser sancionado e regularizar o fluxo de recursos. O PLP, eu acho que vai ajudar a amedrontar os corruptos e engalanar os que trabalham bem. Agora, o deputado Espírito Amin, no seu projeto de lei complementar, há uma vedação ao repasse de recursos públicos às entidades que tenham entre seus dirigentes agentes públicos ou parentes de agentes públicos. Quando eu falei sobre partidarismo político ou religioso, eu quis dizer isso. Nós já vimos em vários escândalos políticos, parlamentares federais... ou parentes. Eles mesmos, ou parentes deles, e o que é pior, não tem governança. Passa para a mulher, depois passa para o filho, para o cunhado. Então, são organizações familiares, na verdade. Isso que se quer coibir. Eu queria ouvir a opinião do deputado Décio Lima sobre esse aspecto e saber se, na opinião do senhor, há chances desse ponto ser aprovado no Congresso. Bom, primeiro eu queria registrar a grande contribuição que o deputado Espírito Amin dá sobre essa matéria ao Brasil, porque a lei que nós temos a possibilidade de aprovar aqui no plenário da Câmara dos Deputados, está pronta para isso, ela não trouxe a figura do Instituto Penal, né? Então, a legislação que nós, inclusive, já emitimos também o parecer favorável, ela traz essa segurança jurídica com relação ao dinheiro público, que é o que todo mundo quer, ou a grande maioria da sociedade espera com relação a essas relações. Agora, é importante falar das coisas boas disso. Nós temos um universo, Fabiana, de aproximadamente 290 mil entidades da sociedade civil que realizam algum tipo de atividade em benefício dos interesses difusos do nosso povo. Aqui, o deputado traz o bom exemplo, que é a APAE, mas no contexto também da APAE, nós temos um universo muito grande de entidades. Para se ter uma ideia, esses dados são do IBGE de 2012, para se ter uma ideia, essas entidades, 28% delas empregam cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas, ou seja, quase 5% da mão de obra efetiva do nosso país. Então, o que nós queremos com essa legislação é permitir que esse espírito maravilhoso, solidário do povo brasileiro, que se expressam nas organizações civis, tenham um processo de relação saudável entre o governo federal, os governos dos estados e os governos municipais, a fim de prover esse rico trabalho que faz parte do arcabouço da luta da sociedade brasileira. O senhor falou sobre a questão do número da geração de empregos. Em valores transferidos pela União, por exemplo, para essas entidades sem fins lucrativos, em 2011, pelos dados que eu recebi da produção, foi um pouco mais de 750 milhões de reais, saltando para cerca de 1,6
bilhão de reais em 2013. E agora, em 2014, mais de 578 milhões de reais já foram repassados em forma de importante parceria. registrar, Fabiana, de que desse universo de 290 mil organizações da sociedade civil, apenas 28% têm relação empregatícia. As 72% das organizações da sociedade civil realizam trabalho inteiramente voluntário da sociedade, sem nenhum vínculo empregatício ali nesta relação. Outra questão, deputado Décio Lima, que eu gostaria de levantar é que, pelo projeto relatado pelo senhor, nesse marco regulatório, há uma possibilidade de remuneração com recurso público de dirigentes das entidades. Isso é uma inovação, correto? É uma inovação, mas é também atender à realidade. Porque hoje eles não podem ser remunerados, são os prestadores de serviço. A lei, ela põe fim àquilo que era extremamente... não dava mais para suportar no país e que levavam esses caminhos, se enveredava essa relação pelos caminhos escusos. Mas, só para complementar, isso não cria uma espécie de emprego público numa entidade sem fim lucrativo, de uma forma transversa? Ou seja, o Estado está remunerando indiretamente, acaba sendo um empregado público? Mas veja, as organizações da sociedade civil, elas prestam, na verdade, serviços públicos. O importante é o resultado que ela vai trazer para a sociedade. Hoje, por exemplo, o Estado brasileiro não tem condições nenhuma de absorver o trabalho que a PAI realiza. Ele não tem nem know-how sobre aquele tipo de atividade. Isso, no meu modo de pensar, é irrelevante. Agora, o importante é dizer que nós pomos fim àquela figura do convênio, que é justamente essa preocupação que o deputado Esperidião Amin traz, que é muito, às vezes, comum. Entidades que são organizadas com aspecto da maldade, nós podemos assim afirmar, às vezes proveniente da relação política inescrupulosa que existe, infelizmente, ainda no nosso país, as relações de outra natureza, permitindo um largo poder discricionário, ou seja, de trânsito de influências, para obter recursos públicos. Isso, a figura do convênio, ela acaba. Nós vamos ter um chamamento do próprio governo federal ou dos governos estaduais ou dos municipais para chamar as entidades da sociedade civil a estabelecerem termos de parceria de acordo com a verificação das demandas que são próprias da sociedade no atendimento, digamos, dessa relação para que ela possa exercer a tutela com recursos públicos e com as parcerias que vão ser estabelecidas. Obrigada, deputado Esperidião. Eu gostaria da opinião do senhor sobre esse aspecto também, mas logo depois do intervalo. O Brasil em Debate volta dentro de alguns instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o marco regulatório dos convênios com entidades sem fins lucrativos. Participam desta discussão os deputados Décio Lima, do PT de Santa Catarina, relator do projeto que regulamenta esses convênios na CCJ, e Esperidião Amin, do PP, também de Santa Catarina, autor do projeto que estabelece punições e proibições para os convênios. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado Esperidião Amin, no final do primeiro bloco, o deputado Décio Lima estava falando sobre essa questão no projeto do marco regulatório, da possibilidade dos dirigentes das ONGs serem remunerados com recursos públicos, desses convênios. Qual a posição do senhor a respeito desse aspecto? Eu gostaria só de estabelecer aquilo que você mesmo norteou. Os dois projetos se ajudam. E ajudam a responder a boa parte, não todas, as perguntas sobre como o governo estadual, federal e municipal ter uma relação transparente, mais construtiva com as ONGs, que são 290 mil e nós não queremos que sejam menos, mas queremos que sejam boas, no sentido financeiro, no sentido
da governança, da transparência e dos resultados. Se nós formos analisar, por exemplo, a questão do drogado, imaginar que o poder público vai fazer isso, a reabilitação de um drogado exige muito mais do que eu ser um bom funcionário público. É um espírito de missão. Eu não vejo outra saída a não ser fomentar ONGs e, naturalmente, cobrar boa aplicação e resultados, inclusive na questão das recaídas. Isso é um tema apaixonante. Então, nós precisamos de ONGs. Elas fazem parte, se me permite, dos 4 pilares, muito bem resumidos pelo Niall Ferguson, no livro A Grande Degeneração, quando ele fala dos defeitos que estão acontecendo, os 4 pilares da civilização ocidental. O capitalismo, que está cheio de especulação, a representação política, que está em questionamento, né? Você não me representa, né? Escutamos o ano passado, vamos escutar esse ano. As decisões judiciais, a demora, os questionamentos. E o 4º pilar são as organizações da sociedade civil, que construíram o Ocidente, na Europa, na América do Norte e aqui. Então, para que este vazio de regras boas seja preenchido, a Lei 7168 cumpre um belo papel, e eu entendo que a lei complementar estabelece regras mais explícitas de bom comportamento. O que é bom comportamento? Está escrito aqui o básico. Eu tenho que ter governança transparente, ou seja, rodízio de quem manda na ONG ou de quem comanda. Quem libera o dinheiro é tão responsável quanto quem aplica, do ponto de vista de Código Penal, e no caso de quem libera o dinheiro, de quem atesta que a ONG está trabalhando corretamente, o funcionário também. Então afeta responsabilidade funcional, direito administrativo, portanto, direito penal, para ver se pelo menos alguém vai para a cadeia um dia. Porque de todas as CPIs havidas, de todas as denúncias feitas ao Ministério Público, até hoje, e foram 3 CPIs, não há uma punição. Você tem notícia do escândalo e não tem notícia da punição. Então há um déficit. O dinheiro desaparece. E o dinheiro também não foi reposto. E não Ninguém tem uma recupera. legislação específica. Então eu acho que elas se complementam. Nós queremos, precisamos, a sociedade precisa. Em alguns lugares eu vou mais além do que disse o deputado Décio Lima. Não adianta o Estado querer resolver. Tem que fazer uma competição do bem entre ONGs, porque exige espírito de missão. Agora, não vamos permitir que, sob a capa do espírito de missão, exista o espertalhão. É isso aí. Né? Então, esse complemento dos 2 projetos que eu queria salientar, por isso que houve a harmonia. Eu não sei como é que vai ser no plenário da Câmara. Se essa questão, por exemplo, da remuneração, só para terminar, dos dirigentes, do quadro de servidores permanente, isso aí vai dar um debate, porque, de certa forma, nós estamos, na verdade, admitindo estatizar ou publicizar provisoriamente, pelo tempo do convênio ou do instrumento que o suceda, que é um projeto, por um tempo definido. O dinheiro não é permanente, é para a execução daquela tarefa por aquele tempo. Por isso que é uma outra maneira de dizer convênio. Durante este período, nós estaremos transformando em virtuais servidores públicos aqueles que já prestavam serviços, independente do projeto. Isso vai dar um debate, mas tem que ser assim. Senão, como é que eu vou ter uma organização especializada, com expertise, para dar conta de um problema? Então, isso é um debate bom. Positivo. A minha questão foi nesse sentido, de uma eventual expectativa de direito, depois de um certo tempo, uma ONG prestando serviços naquela área e recebendo recursos durante 10, 20 anos, se alguma pessoa, algum servidor, algum dirigente nessa ONG, depois de 20 anos sendo pago com recursos do Estado, não possa se sentir no direito de recorrer à justiça como
né, se enquadrando aspecto, como servidor. Né? Só a lei da OCIP, eu acho que já dá essa garantia. Nesse aspecto, juridicamente é impossível. Impossível. Não se trata. Certo. Eu pensei que havia um questionamento de ordem moral. E advogado sindicalista. Entende disso. Eu entendi Certo. a preocupação que é justamente O vínculo, reivindicar a isonomia, vínculo empregatício. Não, isso está literalmente descartado. Até porque o ingresso no serviço público, ele só acontece através de concurso público. Agora, deputado, quais outras mudanças, né, tirando essa questão da possibilidade de remuneração dos dirigentes com recursos públicos, quais outras mudanças, então, o marco regulatório vai trazer para a realização dos convênios? Bom, sobretudo, ela é uma legislação inclusiva, né, porque hoje esse universo das organizações da sociedade civil que estabelecem parcerias com os entes públicos é muito pequeno. Para você ter uma ideia, das 290 mil organizações da sociedade civil existentes que foram catalogadas pelo IPEA e pelo IBGE em 2012, que foi o último levantamento, precisamente 290.600 organizações da sociedade civil, apenas 3% estabelecem parcerias com o poder público. As outras totalmente afastadas desta relação. Então, primeiro que nós vamos fazer um trabalho inclusivo, né? Nessa ótica da visão da sociedade, do ponto de vista da inclusão de várias áreas que nós não temos condições, pela finalidade do Estado, como disse muito bem o deputado Espíridion Amin, é alcançar. A questão da drogadição, um belo exemplo. Quer dizer, nós não temos como exercer em níveis da tutela do Estado, dos entes federados, um trabalho sem que haja esse despojamento, esse sentimento aguerrido da sociedade de combater muitos dos flagelos hoje existentes. Então, a lei ela é inclusiva. Nós vamos ter uma relação onde o governo federal, diante das demandas e as outras entidades, porque a legislação, deputado Espíridion Amin, ela também se torna norma congente. Os estados poderão, a partir desta lei que nós vamos aprovar aqui na Câmara, estabelecer as suas regras nessas relações e os municípios. A partir daí, nós podemos chamar, de acordo com as preocupações do interesse público, as organizações da sociedade civil para cumprirem determinadas tarefas no âmbito do município, do estado e do próprio governo federal. Um dos problemas que hoje eu acho que é extremamente, muito bem colocado pelo deputado Espíridion Amin é a questão da drogadição. Eu acho que da violência. Nós temos que ter uma dessa cruzada violência que emerge, que vem disso aí. E veja, Fabiana, por exemplo, a questão da drogadição está mais do que claro que nós temos que fazer uma cruzada nesse país, de toda a sociedade, né, envolvendo todos os atores. Público. Não é só do serviço público. E o serviço público é ser parceiro disto. Então, eu acho que quem ganha... Formação técnica, formação profissional também, atendimento às crianças no contraturno também, várias organizações sociais oferecem esse tipo de serviço também para as crianças. E, sobretudo, estabelecer um fim desta relação que é extremamente inconveniente para quem é sério, né? Compromete a maioria, digamos assim. O exemplo que foi dado aqui da PAI, quer dizer, todos se sentem ofendidos, mas, meu Deus, eu estou fazendo um trabalho... Né, e sou visto como um bandido, né? Quer dizer, você põe fim a esta, em tese, regra que dava margem a esse conjunto de ações que não são bem recebidas pela grande maioria e você permite... né, que muitos outros possam se incluir. E com esta contribuição dada pelo PLP 177, né, que é o ficha limpa. Quer dizer, serão excluídos e punidos no rigor de uma lei especial aqueles que, porventura, se utilizarem desta relação para malfeitos. Né? Então, eu acho que essa complementação jurídica é, sem dúvida nenhuma, um componente para nós podermos afirmar que o Brasil poderá dar um bom exemplo, estabelecendo esse marco, inclusive, para o mundo com relação a estas parcerias. Você permite? Claro. Quer dizer, houve a normalidade, abre-se um processo crime, pode demorar, mas é público e notório que aquelas pessoas são envolvidas e estão respondendo a um processo crime.
Ou seja, essas pessoas não são ficha limpa. E não poderão receber não recursos. Pode entrar, mas nem participar de algo semelhante. Até a punição definitiva, ou quem sabe a absolvição. Mas eu acho que, ao separar o joio do trigo, nós vamos perceber que haverá muito mais trigo. Verdade. E o trigo será muito mais útil, porque ele vai ser fomentado, como disse o deputado. Eu vou publicar um edital, né, para cumprir tal missão. E, se permite, só queria... A violência no Brasil chegou a índices pós-guerra. Pós-guerra quer dizer mais do que guerra, plus guerra. Por quê? 153 mil óbitos violentos, 153 óbitos violentos por dia. 56 mil pessoas por ano, 60 mil pessoas. Isso é mais do que qualquer guerra do mundo hoje. O esforço para eliminar as causas vai bater na droga. Exatamente. 70%, 80%, 90% da causa remota ou direta é droga. É frustração decorrente da droga. Então, o Estado, uma política de segurança sem a participação da sociedade. Ou seja, é necessário fortalecer o tecido social, dando poder Estado, às organizações. Como disse o deputado Décio, tem que tomar essa atitude. Olha, eu vou precisar de vocês para isso. Ele tem que ser o protagonista. O e Estado aí tem que chamar. Abre possibilidades. Exatamente. Isso desenvolve expertise, desenvolve parcerias, desenvolve solidariedade. Deputados, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no debate. Eu agradeço a presença dos deputados Décio Lima, do PT de Santa Catarina, e Esperidião Amin, do PP também de Santa Catarina. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. Anote o endereço: noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até mais.